Bom dia a todos e a todas vocês. Um caloroso abraço em nome da Federação Árabe Palestina do Brasil, em nome da diáspora brasileiro-palestina, em nome de cada palestino na Palestina ocupada, nos campos de refugiados, e em nome de todos aqueles familiares daqueles que foram exterminados pelo regime colonial, pelo enclave genocida, autoproclamado Estado e autodenominado Israel, nas terras milenares do povo palestino, o descendente 10 vezes milenar do povo cananeu. Primeiro de tudo, portanto, obrigado a todos aqueles que denunciam a barbárie sionista, a barbárie estrangeira na Palestina, o projeto genocida estrangeiro apelidado de sionismo e denominado pelas potências coloniais de Israel na Palestina. A ONU, através de um dos seus mais graduados funcionários, definiu ontem os acontecimentos na faixa de Gaza como o maior genocídio da história, considerando tamanho do território sob ataque, tamanho da população sob ataque e o tempo de ataque. Os especialistas em guerras convencionais já disseram, há um mês quase atrás, que pelas dimensões do território, pelas dimensões da população e pelo tempo de massacre, e atualizaram esses dados ontem, e já disseram que este é o maior morticínio da história numa guerra convencional. Os mesmos especialistas em ações bélicas já disseram há 5 dias, e irão atualizar isso amanhã, mas há 5 dias disseram que a capacidade explosiva lançada sobre Gaza já é uma vez e meia a bomba atômica lançada sobre Hiroshima. Neste momento, dos 2,2 milhões de habitantes, 1,6 estão deslocados de suas casas, entre casas destruídas integralmente e parcialmente, e que terão que ser reconstruídas sob pena de não serem habitáveis. São 200.000 habitações. Nunca se destruiu tanta habitação na história humana, nem no ataque morticida de Dresden no final da Segunda Guerra Mundial, quando 500.000 pessoas foram mortas. Segundo a ONU, segundo todos aqueles que estudam genocídios, nunca se matou tantas crianças da história humana. Nos anos de 2019, 2020, 2021, 2022, em cada um destes anos inteiro, não se matou 1/3 das crianças que já foram mortas na faixa de Gaza. Neste momento, entre mortos e desaparecidos, nos aproximamos de 14.000 assassinados, dos quais, entre mortos e desaparecidos, quase 6.000 são crianças. E entre mortos e desaparecidos, mais de 3.000 mulheres. Estamos na casa dos 9.000 crianças e mulheres assassinadas. Isso tem um objetivo claro: matar os ventres e matar os rebentos de anteontem. Isso é um claríssimo objetivo genocida de colapsar a capacidade reprodutiva de um povo. É a esterilização social da sociedade palestina. É o colapsamento da existência futura dessa sociedade. Some-se a isso a destruição total de 16 hospitais, a destruição parcial de 8 hospitais, dentre eles bombardeado ontem o Hospital Infantil de Gaza. Isso tem objetivo claro. Com a destruição dos hospitais, não há mais onde tratar os feridos, a maioria deles graves ou mutilados. Não há mais como tratar os mais de 3.000 palestinos de Gaza que tratam de câncer, estão com a morte anunciada. Não há mais como tratar os 15% dos 1,6 milhão de deslocados, porque esses 15% são doentes de várias doenças e se tratavam da estrutura hospitalar, ainda que precária, da faixa de Gaza. Estamos falando da destruição das igrejas, das mesquitas, dos centros comunitários. Essas são infraestruturas
que pela lei internacional não podem ser atacadas, mesmo que em guerra. E nesse caso específico, estão se destruindo, portanto, os abrigos que a população civil pode se abrigar do genocídio de Gaza. Por falar nisso, aqueles que defendem o instrumento genocida, 100 rabinos ontem e anteontem assinaram dizendo que é permitido por Deus bombardear com armas nucleares a faixa de Gaza. É isso que os defensores de Israel defendem. 200 médicos israelenses assinaram também um abaixo-assinado defendendo especificamente o bombardeamento de hospitais. Esses são os apoiadores de Israel. Esses são os que urram e vomitam sobre a raça humana, inclusive aqui, eventualmente. Quando se bombardeiam hospitais, quando se bombardeiam casas, quando se bombardeiam centros comunitários, igrejas e mesquitas, se elimina a possibilidade da população se abrigar. Portanto, se joga ela para o morticínio. Tudo isso é programado, tudo isso é genocídio. Por isso que vários dirigentes do mundo dizem, é genocídio. É o único e o primeiro da história genocídio televisionado. Portanto, participaram os grandes veículos de comunicação do chamado Ocidente. E por falar em Ocidente, quem é o Ocidente? O Ocidente lançou 2 bombas atômicas no Japão. O Ocidente criou, patrocinou e garantiu o apartheid na África do Sul. O Ocidente fez a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. O Ocidente assassinou nos holocaustos coloniais 200 milhões de pessoas, 40 milhões só na Índia. A Grã-Bretanha que prometeu a Palestina para o projeto sionista. Foram eles que fizeram os campos de concentração. Hitler é ocidental, Mussolini é ocidental. Foram eles, exatamente eles, que em 10 anos mataram 11 milhões de congoleses. Foram eles, o Ocidente, exatamente o Ocidente, que escravizou uma verdadeira massa humana do continente africano e trouxe inclusive para este país, para aqueles que defendem Israel hoje, explorarem, matarem, chicotearem, desumanizarem, como desumaniza o povo palestino. Foi o Ocidente que cometeu o genocídio nesse continente. É o Ocidente que mata pobres, pretos. É o Ocidente que patrocina da Palestina um novo tipo de campo de concentração. A ONU definiu em relatório há 4 meses passados que o que acontece em Gaza é uma prisão a céu aberto. Mas alguns especialistas dizem que não é apenas isso. É um campo de concentração. E o campo de concentração tem 3 características fundamentais. Primeiro, a população é aprisionada pela sua própria condição. Na Europa de Hitler, nós sabemos qual era a razão do aprisionamento. E na Palestina é por serem palestinos. Tem uma segunda característica. Se aprisiona para o extermínio. E também na faixa de Gaza se aprisiona para o extermínio. E tem uma terceira característica, que é o aprisionado no campo de concentração, enquanto aguarda o extermínio, trabalha forçadamente para o dono do campo de concentração.